Porque hoje nós temos uma crítica muito grande, por exemplo, a São José de Anchieta. Nós temos o revisionismo da nossa época tem uma crítica muito grande a São José de Anchieta, porque ele teve uma visão de primeira pessoa. O que provavelmente hoje os nossos pesquisadores eles fariam, eles olhariam um povo indígena, virgem, que não teve contato com o Ocidente, eles pegariam papel e caneta, anotariam, tirariam algumas fotos e iriam embora. Por quê? Porque eu não vou mexer. Segunda pessoa. Não atrapalhar a cultura. Não atrapalhar a cultura. Independente de qual cultura que está ali. Pode ser uma cultura em que nós vimos muitos casos em que se tem gêmeos tem que matar um. Nós vimos sérios casos de aborto, sérios casos de canibalismo, infanticídio, porque está com uma deficiência. E hoje, pelo menos hoje, no nosso status atual da nossa civilização ocidental, isso é visto como um erro. Ainda teria a possibilidade de uma terceira visão, de somente chegar ali, ensinar ali, poxa, eu imagino hoje você chegando numa tribo e falando assim, olha, vocês não podem fazer isso porque a Constituição brasileira, nós temos esses direitos aqui, então ele dá ali, mas não é o suficiente. Mas eu estou trazendo esse ponto do São José de Anchieta por quê? Porque ele olhava com um olhar de primeira pessoa para a pessoa. Ele falou assim, poxa, ali tem uma alma. Ali tem a possibilidade de ser um inferno com aquela pessoa ali. Eu me importo com ele. Eu me importo tanto com ele que eu vou aprender a língua dele para que eu entendendo a língua dele eu possa mostrar quais são os erros e acertos e demonstrar o caminho. Então essa é uma visão assim muito clara para mim de primeira pessoa. E é por isso que nós temos um bater tão grande numa pessoa como São José de Anchieta hoje. Que se você entrar em alguns cursos, o que ele fez foi abominável na visão de muitos. Ele está olhando mais para o ser humano do que para a cultura. Ele olhou muito mais para o ser humano do que para a cultura em si. Exatamente. E quando você falou de Anchieta, perfeito. Porque ele não estava ali para manipular. Ele estava ali na concepção aristotélico-tomista de primeira pessoa, que ele queria entender e ele queria descobrir junto o que era bom e que aquela pessoa por si entendesse e escolhesse como primeira pessoa o que é bom e o que não é bom. Queria homens bons, né? Homens bons, índios bons. Pouco importa se é cultura, que não sei. Exato. O ser humano ótimo, não tem problema nenhum continuar com a sua cultura, mas fazer ele entender e chegar às conclusões do que é bom. E por isso que é fundamental uma palavrinha que você usou e que a gente vai ver aqui, que é existe uma espécie de regime, vamos chamar de regime jurídico, ou de consequências, de efeitos. Regime de efeitos, acho que é melhor, do ponto de vista da primeira pessoa. Tem um regime de efeitos, tem uma série de consequências. Uma dessas consequências, que a gente vai ver nos próximos capítulos, é a ideia de comunicação. Você falou de comunicação. Por que Anchieta aprendia a língua? Porque quando eu me insiro nesse ambiente e aprendo a língua para poder me comunicar, só através da comunicação, e aí por isso que Aristóteles vai ser tão importante, porque ele vai falar da dialética. Por isso que para ter dialética eu preciso ter comunicação, eu preciso ter a mesma linguagem, senão eu não vou me entender. E é por isso que as doutrinas contemporâneas desconstrutivistas têm interesse em desconstruir a linguagem, porque eles não querem a comunicação, eles não querem a dialética, eles não querem a racionalidade, eles querem o quê? A manipulação. Quando eu destruo tudo, quando eu não tenho comunicação, eu posso dominar. Então olha como que é interessante essa ideia de comunicação, essa ideia de dialética, ela está dentro do quê? Ela está dentro do ponto de vista da primeira pessoa, que a gente chama de ponto de vista aristotélico, ou na classificação, na nomenclatura do MacIntyre, de tradições rivais de pensamento moral filosófico, no aristotélico tomista. Né? E por que o pensamento enciclopedista também não quer dialética? Porque Hegel também não quer dialética.
Ele não quer dialogar com o cidadão, com o povo. Ele é o Estado, ele sabe tudo. As decisões, elas são verticalizadas. Elas são simplesmente hierarquizadas de cima para baixo, impostas, porque eu, enciclopedista, sei o que é bom para você. Eu, especialista, sei o que é bom para você. Então eu simplesmente decido e você obedece. E ai de você se você não obedecer.